Turma, bom dia! Nós vamos fazer um resumão sobre os domínios morfoclimáticos, certo? Para que a gente possa dar continuidade aos domínios que ficaram faltando, onde nós iríamos fazer o seminário. O que são domínios morfoclimáticos? Domínios morfoclimáticos, eles vão representar a combinação de uma série de elementos da natureza, como o relevo, o clima, as vegetações, e a interação desses elementos eles vão formar as unidades paisagísticas. Em 1970, o geógrafo brasileiro Aziz Nasciber Absaber, ele dividiu o Brasil em 6 grandes domínios, e nós vamos estudar as principais características de cada um deles. Domínio amazônico. Esse domínio ele fica localizado na região norte do Brasil e é o maior domínio do país, com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Ele abrange quase 60% do território nacional. Ele vai apresentar terras baixas e grande processo de sedimentação. Seu clima e floresta é do tipo equatorial, quente e úmido, e é nele que está localizado a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Domínio dos cerrados. Esse domínio ele ocupa a região central do Brasil. Sua vegetação, como o próprio nome diz, é o cerrado, e ela é formada por inúmeros chapadões. O clima ele é tropical e semiúmido. Os seus solos eles são pobres e ácidos. E a paisagem ela é formada pela vegetação do cerrado, com arbustos e troncos torcidos, semelhantes ao das savanas na África. Domínio dos mares de morros. Esse domínio ele vai ocupar a região leste do litoral brasileiro, onde se encontra a floresta atlântica, O seu clima ele é tropical, quente e úmido. O relevo é formado por morros e serras, e ele ocupa uma área de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados. Domínio das caatingas. Ele se encontra na região nordeste do Brasil, com o seu clima do tipo semiárido e quente. Seu relevo é formado por depressões interplanáuticas, como, por exemplo, as depressões sertanejas e a do São Francisco. Encontramos também os planaltos mais a leste, como o Planalto da Borborema, em Pernambuco, e a Chapada Diamantina, no sul da Bahia. A vegetação da caatinga, ela também apresenta as cactáceas e as bromélias. E algumas árvores, elas acabam sendo tortuosas. Domínios da araucárias. Esse domínio ele está localizado na região sul brasileira, área do habitat do pinheiro brasileiro, que é a araucária, Também chamada de Mata dos Pinhais, ele é o único exemplo brasileiro de floresta de coníferas. Essa região ela se estende desde o sul do estado de São Paulo e vai até o norte do Rio Grande do Sul, com uma área de 400 mil quilômetros quadrados. Ela apresenta regiões com planaltos, onde está localizado o Planalto Meridional, com alturas que vão variar entre 800 a 1.300 metros. Ela é formada pelo clima subtropical, com médias térmicas e índices pluviométricos que vão variar de 1.250 até 2.000 milímetros anuais. Domínio das pradarias, também chamado de pampas ou campos sulinos, ele tem o relevo baixo e com suaves ondulações, chamadas de coxilhas. As altitudes elas variam de 200 a 400 metros. A vegetação ela é formada por herbáceas e pradarias, que são os campos. O seu clima ele é subtropical, com temperatura média anual baixa. Uma
das principais dificuldades, né, em delimitar essas áreas é que nem sempre a combinação desses elementos se coincidem com os espaços específicos. Então, não há uma barreira que delimite esse espaço entre um domínio e outro. Existe a faixa de transição. Essa faixa de transição, ela apresenta características dos dois domínios em que ela está no meio. Quanto mais você se aproxima de um determinado domínio, mais características desse domínio ela vai apresentando. Observem aí os domínios e entre cada domínio desse a gente tem essa faixa de transição. Bom, a nossa aula termina aqui, mas eu vou deixar uma atividade para vocês, né, que na verdade essas atividades elas vão além das atividades que vocês já vêm fazendo no livro e de outras atividades que eu já passei para vocês, então são atividades complementares, mas que elas são de grande importância para vocês, né? Porque a partir dessas atividades vocês vão estar tendo mais oportunidades de compreender o assunto e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a direção da escola através dos meios que a gente está oferecendo as aulas. Bom, espero que vocês tenham gostado, um bom estudo para vocês e até a próxima.